aluno ele tem que ter a liberdade de fazer a sua produção. Mas eu volto a falar sobre isso daqui a pouco. E o Cândido Portinari, como ele traz a ludicidade também, ele traz a ludicidade através da criança que ele foi, com as crianças com as quais ele conviveu na roça, em Brodowski, ele retrata isso e ele vai trazer uma série de coisas lúdicas. Isso tem muito a ver com o que eu gosto. Por quê? Porque o que fundamenta, o que baliza esse trabalho é o seguinte: quando nós abrimos a Lei de Diretrizes e Bases, que é o documento curricular que norteia todas as diretrizes curriculares, e você pega também as diretrizes curriculares em todas do ensino, da educação infantil ao ensino médio, vai dizer que a educação ela é pautada em 3 pilares. No pilar, primeiro, ético, que fala exatamente, né, da relação dos valores legais que rege a sociedade, por exemplo, democracia, imprescindível em qualquer civilização, porque a escola só é pública porque a gente está num país democrático. Outro princípio é o princípio político. O homem ele é um animal político. A política é o que nos orienta desde os primórdios. E o terceiro pilar é a dimensão estética. E a estética, a gente pouco fala sobre ela na escola. Às vezes quem traz um pouco da estética é o professor de literatura, às vezes quem traz um pouco da estética é o professor de artes. Porque a gente vem de uma produção, de um modelo de educação muito industrial, que é para reproduzir dentro de um molde, de um gabarito, uma produção do conhecimento com alunos naquele modelo que a gente já conhece, como que a gente avalia. Só que a gente chegou no século XXI com a educação em crise. E o grande desafio nosso no século XXI é superar as nossas questões e também questões essas que atravessam os nossos alunos. E uma das questões que nos atravessa e atravessa nossos alunos é a ansiedade. Nós somos extremamente ansiosos e muitas vezes a gente parte até para o uso de ansiolítico para controlar a nossa ansiedade, porque a gente vive num tempo, num espaço que a gente trabalha muito, a gente tem muita coisa, a gente, são todos esses desafios. E os nossos filhos também, nossos alunos também, não são diferentes, eles vivem nesse desafio. Então é necessário, no século XXI, que a gente comece a romper com esse ciclo de uma reprodução e comecemos a nos permitir a deixar ser afetado pelas relações que nos atravessam. A gente precisa, a estética nesse sentido, ela vai trabalhar o campo da sensibilidade, o campo da fruição, o campo do sentimento. E a arte é o campo de vanguarda. Tudo começa, sempre quem rompe primeiro é a arte. Então, se a gente olha, por exemplo, o que a história estava produzindo em 1922, ela estava ainda na história na perspectiva positivista. A geografia nem se fala, estava lá no Lablache ainda. A biologia estava na pseudociência e no que diz respeito à questão racial. E por aí vai. Só que a arte, ela já estava vivendo, rompendo com barreiras e com movimentos tais. E a Semana de Arte Moderna, ela vai fazer essa virada naquilo que o Brasil trazia da Europa como as referências, os cânones sagrados da ciência, da estética, e vai começar a pensar um Brasil de dentro para fora. E o que é o Brasil em 1922? É um Brasil rural. Então, a Semana de Arte Moderna, ela é essa parada para levantar essas questões, através de um movimento no campo da literatura, no campo das artes visuais, no campo da música. E, consequentemente, depois no campo da arquitetura também. Porque o modernismo é um movimento estético que ele vai se dar também no campo da arquitetura e no campo das ciências. Porque
vai entrar a expansão urbana de forma incontrolável. Os centros vão começar a crescer. Então tem todo um contexto que é para entender. Mas aí tem dois autores ali, um é o Rogério Luz, que eu trabalho com ele, que ele fala da escola como experimento estético. A estética, ela permite a gente sentir. E sentir, a gente pode e deve sentir através do lúdico. E o autor que eu trabalho com ele, que é contemporâneo de Vygotsky e de Piaget, vai ser o psicanalista Winnicott. O Winnicott, ele vai receber crianças, ele é médico, psicanalista, desde os 0 anos de idade. E ele vai chegar às conclusões com a sua análise que o brincar é um direito da criança para o seu desenvolvimento. Mas o brincar também deve prosseguir na vida, na fase da adolescência, e entrar na juventude e entrar na velhice. A gente deve morrer brincando. Por que nós nos endurecemos tanto? Por que a gente não brinca mais? Por que a gente não representa? Por que a gente tem vergonha? A gente vai se amarrando, a gente vai se travando. E quem muito vai nos dizer por que nós nos travamos tanto, nesse mesmo período do Winnicott, a ciência vai surgir uma outra área chamada psicanálise, a partir de Freud. E o Freud, ele vai trazer o seguinte: as questões sociais não estão só no campo da história, ou no campo da economia, ou no campo da política. As questões sociais, ela nos atravessa, porque você pode ter um posicionamento político, você pode ser uma pessoa ativa. Aí você, como uma pessoa ativa, você tem uma participação na sociedade, como pai, como mãe, como um político, como um professor, como um pastor, como uma pastora, como um padre. Mas além disso tudo, nós carregamos também o nosso inconsciente. É aquilo que muitas vezes a gente não revela para o outro. Porque na nossa relação entre mim e o outro, constantemente, desde os 0 anos de idade, a gente vai se constituindo em cima dos recalques. O que são os recalques segundo Freud, né? São aqueles processos descontínuos, são aqueles processos de travamento, né? Que é inerente ao processo de educação. Então, a psicanálise, ela vai revelar muitas estruturas, as estruturas do inconsciente. E o inconsciente, muitas vezes a gente nega o inconsciente, como diz o Freud, pela pulsão. Porque uma coisa é eu desejar, para Freud, que é a falta, né? Que está no Édipo. E outra coisa é eu dar o meu desejo. E quando eu não manifesto meu desejo? A gente vê, por exemplo, a falta de manifestação do desejo na própria profissão, que tem dia que você está no extremo, você quer até mudar. Você vê a própria falta de manifestação que está no seu inconsciente, que ele vai aparecer, se manifestar de outra forma, natural. Porque quanto mais você tem contato com a diferença, quanto mais você lê, quanto mais você conhece pessoa, quanto mais você interage com culturas diferentes, a probabilidade de você ficar mais flexível é maior. E a escola nos revela muito isso, porque quando a gente foi jovem, a gente estava num parâmetro de cultura, de música. Quando a gente estava fazendo faculdade, a música era outra, e agora, sendo professor, a música é outra. E se a gente não entender que o que realmente é permanente é a mudança, a gente vai falar, isso que eu ouço hoje não é música, o mundo era melhor. Eu até aconselhei ontem, dei uma dica, quem quiser assistir um filme chamado Meia-Noite em Paris, com Woody Allen, veja, porque você vai ver essa questão do tempo. A gente sempre acha que o tempo anterior é melhor do que o tempo que a gente está vivendo, né? Saudade daquela época que fazia isso, tempos bons. Era bom, mas hoje é melhor, porque você está vivo, você existe. Tudo bem? Então, vamos seguir. Eu acho que agora acabou de entrar todo mundo, né? Eu já tenho